Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Gilmaci Santos para ler a resenha do expediente. Obrigado, senhor presidente. Presidente, nós temos aqui uma indicação da nobre deputada Letícia Aguiar e também uma indicação do nobre deputado Daniel Soares. Essa é a resenha de hoje, senhor presidente Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos entrar no pequeno expediente, sendo que o primeiro deputado inscrito é o deputado Capitão Castelo Branco, que trouxe aqui um F5 aqui para casa e está exposto no nosso pátio. Capitão Castelo Branco, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Nobres deputados, plateia, telespectadores da televisão da Assembleia Legislativa de São Paulo, boas notícias são sempre importantes. Hoje trazemos mais uma relacionada à nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu considero a melhor e mais operacional força de segurança pública do Brasil. Nós estamos falando da diminuição da violência no Estado de São Paulo, que já vira um case internacional, fruto da competência, fruto da dedicação, fruto da capacitação profissional dessa tropa. O comandante da Polícia Militar, nosso querido Coronel Salles, vai representar o Brasil num evento internacional em Chicago, Estados Unidos, no mês de outubro, onde vai ocorrer uma reunião da Associação Internacional dos Chefes de Polícia, que já ocorre há 126 anos ininterruptamente, desde 1893. Nesse painel, ele vai ter oportunidade de falar sobre o que ele chama de Revolução Silenciosa, que são as operações que estão sendo realizadas pela polícia neste ano de 2019, e o gráfico de ascensão de resultado. Ou seja, estamos nos reestruturando, estamos nos modernizando e estamos conseguindo baixar os índices. É importante, caro Coronel Telhada e Capitão Conte Lopes, num mundo onde a mídia só fala mal, que a gente use o plenário para ressaltar os bons feitos da nossa Polícia Militar. E uma das pautas que vai ser abordada pelo Coronel Salles é justamente a interferência do crime organizado, que está muito ligado ao narcotráfico, hoje já é público e notório, essa simbiose entre crime organizado e o tráfico de drogas, e as medidas que estão sendo tomadas para minimizar esses efeitos ou neutralizá-los. E aí ele vai citar várias delas. Ele vai ter 1 hora para fazer essa exposição perante 169 países que estarão lá representados. Bom, como uma das partes desse grande pacote, foram iniciados nessa terça-feira, no Centro de Material Bélico, a fase de testes para aquisição de novos fuzis. Serão 1.300 unidades, e o objetivo, além de modernizar o armamento da Polícia Militar, é realmente fazer frente a justamente o crime organizado, que está cada vez mais bem equipado. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade também para convidar todos os presentes a amanhã, às 10 horas da manhã, estarem aqui no plenário, onde prestaremos uma homenagem à AACD, Associação A Criança Defeituosa, uma entidade que presta relevantes serviços à sociedade brasileira e que é reduto de excelência na área médica e assistencial, bem como convidá-los também para comemorar conosco, na próxima semana, o Dia do Aviador, 78 anos da Força Aérea Brasileira, e por isso também
trouxemos um caça F5 que está agora exposto na entrada da Assembleia pela primeira vez na história desta casa. Traremos também, na semana que vem, nos preparativos para a Semana da Asa, uma exposição de materiais relativos a Alberto Santos Dumont. O seu chapéu, o seu relógio de pulso, a sua luva, o seu cesto do balão número 6, enfim, vamos trazer até o Demoiselle para estar aqui conosco, relembrando os grandes feitos do pai da aviação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, a deputada Carla Morando. Deputado Itamar Borges. Deputado Sargento Neri. Deputado Enio Lula Tato. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Deputado Caio França. Deputada professora Bebel Lula. Deputado Major Meca. Deputado Sebastião Santos. Deputado César. Deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Nesse momento, a deputada Janaína Pascoal, nesse pequeno expediente, onde ela tem o tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, os cidadãos que vêm nos visitar hoje nesta data, aqueles que nos acompanham pela TV Alesp. Eu gostaria de retornar, né, à situação de ontem aqui na sessão extraordinária, porque eu confesso que, claro, respeitando o sentimento dos colegas, que eu sempre respeito muito, mas eu saí um tanto quanto chateada, porque foi como se eu tivesse feito algo errado quando eu entendo que eu fiz algo que era absolutamente legítimo. Então, eu preciso tentar explicar o que foi que aconteceu e evidenciar os motivos, né, do porquê eu me conduzi de uma forma ou de outra. Quando nós temos a reunião do Colégio de Líderes, né, existe uma pequena discussão sobre os projetos de lei que serão votados na semana. O Colégio de Líderes ocorre às terças-feiras, às 15h. Normalmente é o líder da bancada que participa. Quando ele não pode, eu represento a bancada, ou às vezes fico ali para poder acompanhar. O deputado Castelo também muitas vezes vai, o deputado Nascimento. Então, existe ali um ajuste de quais projetos do governo serão votados, e também a indicação de quais projetos de deputados serão votados. Então, eu não compreendi bem, mas a impressão que eu tenho do Colégio de Líderes é de que o ajuste ou o acordo que se tem é em torno dos projetos que serão votados. Eu nunca compreendi que aquela lista de projetos que nós recebemos significa que aqueles projetos todos serão aprovados. Porque quando eu pedi a verificação de votação, entendi que estava agindo em conformidade com a atuação do parlamentar na casa. E a reação de alguns colegas, que eu respeito, né, não quero aqui entrar em nenhum conflito com os colegas, mas preciso expor o meu sentimento também, foi como se eu estivesse traindo alguma coisa. Porque, pelo que compreendi, os colegas entendiam que teria tido um acordo para a aprovação da lista inteira dos projetos. Então, eu quero só deixar muito claro que nunca foi dito, pelo menos para mim, né, de maneira categórica, que nós estávamos acordando aprovar aquela lista. Porque, se assim fosse, eu teria que concluir que o plenário é um teatro. Porque, se a reunião de líderes implica a aprovação de uma lista de projetos, para que tem o plenário? Aí, alguns colegas se manifestaram, um dos colegas... Eu vou evitar falar nomes, porque não é um problema pessoal com ninguém, é uma situação. Disse assim, teve o congresso de comissões e a senhora não falou nada.
Aí eu pedi a palavra e esclareci. Não, com todo respeito, colega, não é verdade. Eu manifestei meu voto contrário. Aí o presidente pegou os autos e disse: a senhora votou a favor do projeto, olha aqui, a senhora não votou contra? Aí eu disse: mas, excelência, eu declarei meu voto contrário. E ele disse: mas declarar voto contrário não é votar contra, porque a senhora tinha que ter pedido votação nominal. Então, eu quero recapitular, porque isso é importante. Eu fui criticada porque pedi verificação de votação aqui no plenário, que é a mesma coisa de pedir votação nominal. E fui criticada porque no Congresso fiz o que aqui queriam que eu fizesse, deixei que votassem, porque eu não queria dizer para os colegas, não estava querendo prejudicar os colegas, eu estava querendo expor o meu pensamento com relação ao projeto. Eu deixei votar e declarei minha posição contrária. Então, eu fui criticada por fazer e por não fazer. Aí eu pergunto, o que é que consideram certo? Porque se eu tivesse no Congresso pedido votação nominal, provavelmente o projeto não seria aprovado no Congresso, nem viria para o plenário, onde é o lugar para ser debatido. Aí iam dizer que eu estava obstruindo, que estava prejudicando o colega. Já vou fechar, senhor presidente. Aí, quando eu venho aqui e proponho debater e verificar quem está a favor, quem está contra, é porque eu também estou jogando contra. Então, eu acho importante nós falarmos claramente sobre os trâmites da aprovação de um projeto. Sobre os trâmites. Porque me parece ser um direito do parlamentar olhar o plenário, olhar o painel e saber que o voto dele a favor ou contra está ali para a história. E me parece que é um direito do eleitor saber o que cada deputado decidiu para poder concordar, discordar, votar nele de novo ou não. Então, essa que é a minha indignação com a reação que houve aqui na casa ontem. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo deputado, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que você acompanha também, além da rede Alesp, através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento tem a palavra o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente eu gostaria de dizer que amanhã, sexta-feira, nós estaremos participando de uma assembleia, de uma manifestação chamada pela POSP, no MASP, na Avenida Paulista, contra a portaria número 6 de 2019, que viola uma portaria publicada pela Secretaria da Educação, pelo governo Dória, que viola, que afronta o Estatuto do Magistério Estadual, prejudicando milhares de professoras e professores. O governo Dória tem sistematicamente atacado a educação do Estado de São Paulo e, sobretudo, a carreira do magistério. A POSP conseguiu, na data de ontem, uma liminar, suspendendo a portaria, mas, de qualquer forma, nós vamos continuar lutando. Eu também apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, que tramita aqui na Assembleia Legislativa, para revogar, para anular a portaria. E também não poderia deixar, senhor presidente, de registrar aqui, mais uma vez, o nosso repúdio ao PL, também do governo Dória, o PL 899, de 2019, que trata do calote dos precatórios. O governo Dória está dando um calote dentro do calote, porque o simples pagamento, a simples existência do precatório já é um calote do Estado. Agora, o Estado reduzir drasticamente o valor de um precatório de pequeno valor, de R$33 mil para R$11 mil, e dependendo da situação, isso cai até para R$7 mil, isso é um golpe dentro do golpe, uma afronta, sobretudo aos aposentados, aos pensionistas, aos servidores da ativa, que têm que receber esses precatórios e que já estão há muitos anos esperando, na fila de espera, senhor presidente. Aí fomos surpreendidos
por esse ataque do governo Dória ao funcionalismo público como um todo, a todos os servidores do Estado de São Paulo que estão nessa situação. Então, a posição da bancada do PSOL, e tenho certeza também que de bancadas como a do PT, do PCdoB e outros deputados, como o deputado Telhada, por exemplo, sei que é contra esse projeto, vai votar contra, porque esse projeto, ele, na verdade, é um projeto perverso, nefasto, que atenta contra a dignidade humana de pessoas da terceira idade, agride também o Estatuto do Idoso, porque tem muitos aposentados, muitas pessoas da terceira idade que têm que receber esses precatórios, mas essa redução é uma redução criminosa. E o governo diz que justifica o envio do projeto, essa redução, por conta da baixa arrecadação, né? Nós estamos votando, já preparando a votação e debatendo um orçamento para o ano que vem, o orçamento de 2020, e nós registramos um aumento do orçamento. O orçamento não caiu, né? Nós vamos aprovar um orçamento de 239 bilhões de reais. Onde que está a queda da arrecadação? O governo, na verdade, joga a culpa da crise fiscal nas costas dos servidores. Por isso que a nossa posição é totalmente contrária. Nós vamos obstruir o projeto, mas pedimos o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos barrar esse perverso e nefasto projeto que se chama o golpe dos precatórios do governo Dória contra os servidores e contra as servidoras. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à lista de oradores inscritos para o pequeno expediente, chamamos agora o senhor deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, nobre deputado Carlos César, nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, assessores e funcionários aqui presentes. Quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar, em nome do Cabo Soldado Pellegrini e do Cabo Luiz, saudando a nossa assessoria policial militar sempre presente aqui. Quero iniciar o dia de hoje, o capitão Castelo Branco falou aqui do evento que ele fará no dia 22, estaremos presentes, capitão. O senhor vai presidir o evento em homenagem à nossa querida Força Aérea Brasileira. Lembrando hoje também que é o dia 17 de outubro, na data de hoje se comemora o Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira. Então, parabéns a todos os homens e mulheres que labutam na nossa indústria aeronáutica brasileira. Aliás, referência em todo o mundo. O KC-390 é um exemplo disso. Parabéns a esses homens e mulheres que levam cada vez mais o nome do Brasil. Falando em guerreiros, eu quero falar daqui da ocorrência de Campinas, hoje à tarde, ou melhor, hoje pela manhã. Eu estava no batalhão Tobias de Aguiar visitando, estou recebendo a visita dos meus primos aqui do Mato Grosso, o tenente Jonathan, a esposa dele. Nós estivemos hoje na rota pela manhã, visitando o batalhão, visitando a cavalaria, e naquele momento chegou que estava ocorrendo um grande roubo na região de Campinas. Tem o vídeo aí, Machado? Pode soltar, por favor. Pode soltar com som, se tiver som. Tiro de fuzil, olha que delícia. Para quem não acredita. Esse é o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Só para sentir o clima, hein? Aí nós temos os carros. O carro dos caras arrebentando o portão, ó. Os negros tapela pra dentro lá. Tá vendo ali no chão o carregador ali? Não tô conseguindo dar zoom. Bolsa dos caras com pente, ó. A bolsa dos caras. Mano, já passou o quê? Umas 12 com essa. Pessoal, não põe a viatura, tá? Por favor. Ó o tiro vem de lá, ó. O tiro vem de lá, pegou aqui, mano. Cê é louco, esse cara é ruim, mano. Tiroteio em Viracopos, pessoal. Vários tiros, carro voltando de ré aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte, vários criminosos, pode tirar o som, Machado, por favor? Vários criminosos invadiram aí o local, com carros, inclusive um deles caracterizado como viatura da Força Aérea Brasileira,
esses indivíduos armados de fuzil, esse é o momento que eles fecharam a rodovia, atravessaram caminhões, inclusive colocaram fogo nos caminhões. Imagine se o caminhão de um trabalhador que se matou para comprar esse carro, acabou de perder o veículo. Esse é o criminoso que um monte de gente teme em defender. Esse é o maldito que mata a polícia, mata pai de família, atrapalha a vida de trabalhador, e tem um monte de idiota que vai defender esses pilantras aí. Esses malditos aí entraram para fazer o roubo na empresa Brinks, que é uma empresa transportadora de valores, lá no aeroporto Viracopos, na cidade de Campinas. Conclusão, houve um tiroteio, vocês viram as viaturas da Polícia Militar passando com tudo ali, enquanto todo mundo corre do confronto, todo mundo corre do perigo, a Polícia Militar corre para o perigo. Enquanto todo mundo procura se proteger, a Polícia Militar avança em cima dos criminosos, mesmo tomando tiro de fuzil, vocês viram aí. Então essa ocorrência ainda não está fechada, ainda está acontecendo. Eu não sei, Meca, acho que não fechou ainda não, né? Segundo consta, há reféns no local, criminosos com uma mulher e crianças de refém. O saldo, por enquanto, são 2 vagabundos na pedra, ou seja, 2 vagabundos para o saco, que foram tarde. Um major baleado, o Major Moreira, que é nosso amigo, inclusive. Oi? Está em cirurgia, o Major Moreira tomou um tiro na coxa. Esperamos que logo ele esteja recuperado, apesar que tomara que não seja nada que vá trazer sequelas futuras para o major que foi baleado, o Major Moreira. Mas isso é para vocês notarem o dia a dia da Polícia Militar. Quando eu estava lá na rota, as viaturas saíram a todas aqui de São Paulo, fazem o impossível para chegar no local. Por quê? Porque querem chegar e trabalhar, defender a população. E eu sempre digo aqui, um monte de gente criticando a polícia, falando que a polícia é violenta. Vocês viram o nível de criminalidade aqui? Como que a polícia é violenta? Os caras tudo armados de fuzil. Para matar um pai de família, matar um trabalhador, matar um policial, não precisa muito. Então, parabéns aos batalhões de Campinas, parabéns à Rota e ao GAT que estão no local, parabéns a toda a Polícia Militar que trabalha forte. Possivelmente amanhã ou depois nós tenhamos mais dados dessa ocorrência. Se Deus quiser, ela vai terminar com os vagabundos se entregando, os reféns ilesos. E mais não conseguiram, outra coisa, não conseguiram efetuar o roubo. Não conseguiram efetuar o roubo. Só para fechar, Capitão Castelo Branco, eu quero aqui fazer uma comunicação. Tem um site chamado Brasil de Fato. Eu nunca vi um site para dar tanta desinformação e para falar tanta mentira que esse site Brasil de Fato. Aliás, eu já processei esse bando de inútil aqui. E eles dão uma notícia aqui, mal informados. Eu vou crer que é mal informado. Eu vou crer, eu sou bobinho, eu vou fazer que eles se enganaram. Mas é uma notícia sacana, onde tentam colocar a gente em situação difícil. Eles falam aqui, o deputado Gianazzi falou do PL 899/19, que é uma sacanagem que estão fazendo com os funcionários públicos. E esse site fala o seguinte, ele fala sobre o projeto 899, e ele fala o seguinte, o projeto está parado na Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho. Mentira, ele não está parado. Esse projeto foi rejeitado na comissão, a deputada Bebel estava comigo, ela lembra disso. Nós rejeitamos esse projeto na relação de administração pública e relações do trabalho. E eu, inclusive, que fui o autor do voto em contrário. E ele fala o seguinte, que o projeto está parado na comissão, que é mentira, e já teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da LESP. Isso é verdade, só que eles falam que essa comissão do CCJ é presidida pelo deputado estadual Coronel Telhada, da base do governo. Ou seja, dando a entender que eu sou o presidente da CCJ e que eu dei o parecer favorável. É uma baita sacanagem, hein? É uma baita sacanagem. Ô pessoalzinho vadio, perverso. Vadio, para não falar um palavrão que eu estou pensando aqui. Estou me aguentando, vocês viram que eu estou bonzinho hoje. Entendeu? Olha, então a grande realidade é uma só. Primeiro, eu não sou o presidente da CCJ. Eu faço parte da Comissão de Relações de Trabalho, eu e a Bebel, que estão ali, a deputada Bebel, e nós rejeitamos esse projeto. Então, o Brasil de Fato, antes de você falar o que não deve, procura se inteirar melhor. Ou então, muda todos os seus jornalistas, os seus funcionários, porque eles são incompetentes. Eles não sabem o que estão escrevendo. Então eu quero acreditar na incompetência, deputado Castelo Branco. Eu quero acreditar na incompetência, deputada Bebel, desse jornaleco chamado Brasil de Fato. E não na sacanagem que eles estão tentando fazer e imputar à minha pessoa o fato do projeto ter passado na CCJ. Continuaremos trabalhando contra... Fechou a audiência pública, Bebel? Continuaremos trabalhando contra o projeto 999. Terça-feira que vem nós teremos uma
uma audiência pública presidida pela deputada Bebel, e nós estaremos lá trabalhando forte contra esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente, só para dar uma comunicação, eu quero corroborar com a fala feita aqui pelo deputado Telhada. Não, pelo contrário. Ele, junto comigo, na Comissão do Trabalho, Emprego e Administração Pública, se postou conjunto comigo, de tal maneira, não comigo, mas com a posição que é da corporação dele, do funcionalismo público, que é contra o PL 899, né, que confisca, na verdade é um confisco, é tirar os atuais R$30 mil, que já está limitado, já é pouco, já era para receber, é 30 mil, e reduzir para 11, mas no bolso, atentemos para isso, entrará somente R$7.400. Quer dizer, e a justificativa, lamentavelmente, deputado Castelo Branco, é dizer que tem que fazer ajuste fiscal no Estado. Não na nossa costa, nós já fizemos o ajuste, com 0 de reajuste muito ano, né? Com perda de direitos. Quando nós entramos na justiça, é porque nós perdemos direito, né? A justiça fez justiça conosco. Agora, vão fazer injustiça na justiça com a gente? Não podemos aceitar. Então, por isso, já conforme fora dito pelo deputado Coronel Telhada, na terça-feira, às 17 horas, nós vamos ter essa audiência pública. A gente quer acumular opiniões, né? Tenho certeza, acho que é o coronel deputado Chiquinawa, como é? Nishikawa, eu nunca acerto o nome dele, é muito difícil. Tem muitos japoneses. Ele também participou conosco e teve uma postura exatamente igual à nossa. Então, acho que, nessa hora, não tem partido, não tem direita ou esquerda. Tem a preocupação mesmo com os nossos direitos. Tá? Muito obrigada, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Só para fazer uma correção, eu esqueci de falar o nome do deputado Nishikawa, inclusive a deputada Bebel lembrou, ele está conosco na Comissão de Relações do Trabalho, também se posicionou contra o 899 e nós conseguimos derrubar esse projeto lá, rejeitando o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, próximo orador inscrito, a deputada Analice Fernandes, próximo deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Neste momento é chamado à tribuna o deputado Conte Lopes para sua fala nesse pequeno expediente, onde ele terá 5 minutos pelo tempo regimental. Lembrando mais uma vez que você acompanha também, além da Rede Alesp, você acompanha pela internet, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Neste momento, deputado Conte Lopes com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou na Polícia de São Paulo, onde entrei como soldado desde 67. Naquele tempo a gente aprendia bandidos com garrucha, com 22. Quando o cara tinha um 38, né, ele estava muito bem armado. E nós também usávamos 38, e nem colete à prova de bala existia naquela época. E agora a gente vê bandidos assaltando o aeroporto Santos Dumont, lá em Campinas, onde eu fiz uma escola de cabo, armado com metralhadoras .50. Tem um major da Polícia Militar, de acordo com a informação do Coronel Telhada, nosso presidente, Major Moreira, que está passando por cirurgia porque foi atingido por um tiro de fuzil. Então, veja o crescimento da criminalidade. E o pior de tudo, as nossas leis não mudam para atingir os bandidos. Bandido que tinha garrucha 22, hoje está com .50, com fuzil. Então está na hora, realmente, das nossas leis mudarem, né? Mas parece que Brasília não tem muito interesse nisso. Ouvi o discurso do capitão Castelo Branco, homenageando, inclusive, a Polícia Militar e cumprimentando o Coronel Salles, que vai fazer uma palestra lá nos Estados Unidos sobre a situação da Polícia Militar. E, realmente, a Polícia Militar trabalha muito, muito mesmo, né? E nós que somos aposentados, inativos, veteranos, né? Apesar do Dória ter nos xingado e depois ter voltado atrás, nós também estamos com essa polícia há muito tempo.
Então, é uma guerra que a Polícia Militar vive. É importante colocar isso. Até para, quando vai se mudar alguma lei em Brasília, a diferença do policial militar e do resto, né? É uma guerra constante, com um bandido mais armado que nós. Essa é a realidade. O bandido está com ponto .40, ou está com ponto .50, está com fuzil. E o policial tem uma ponto .40 na cintura, né? É mais ou menos, na minha época, você entrar numa luta de boxe com o Michael Tyson. Você não vai ganhar nunca. Porque o cara dá um soco e você sai voando só no coisa, né? É a mesma coisa que eles querem que a gente coloca. Você coloca um policial com a ponto .40 e o bandido com um fuzil. Quem ganha essa guerra? Só o bandido. Então é um absurdo que isso aconteça. Assaltos como esses, cinematográficos. E não é muito, não. Aconteceu a questão de dias atrás no mesmo local. Então não caberia a Brinks, as empresas de transporte de valores, se cuidar um pouco mais? O próprio esquema de segurança pública, né? Porque até me lembro, como tenente da Rota há muito tempo, Coronel Telhada, quando o Banco do Brasil ia buscar dinheiro, a gente ia buscar dinheiro no Banco Central, algum aeroporto, quando chegava avião, a gente ia com as viaturas de rota para fazer a escolta, para que esse dinheiro não ia para a mão do bandido. Não é eu que inventei, o secretário que mandava, é lógico, né? Para que o dinheiro não vá para a mão dos bandidos. Porque esse monte de dinheiro que vai para o mundo do crime, é evidente que é para reforçar mais a figura dos bandidos. Graças a Deus, a Polícia Militar agiu, né? Matou 2 bandidos, tem outros encurralados com reféns, né? Então a polícia agiu. Campinas, onde foi criado um BAEP, também é bom colocar, quando o deputado nessa casa, eu fui até com o Frederico Dávila, deputado aqui, falar com o governador Geraldo Alckmin na época, o absurdo que existia. De você, quando tem um juiz ameaçado em Presidente Prudente ou Presidente Venceslau, você mandar as viaturas de rota para lá. Qualquer ocorrência em Campinas, vai a rota para São Paulo, fica sem rota e vai para Campinas. Santos, litoral, mesma coisa. Então, eu cobrei do governador, como deputado na época, que se criasse esse tipo de policiamento, tipo rota. Não é que é melhor que ninguém, não é que é mais macho, mais homem, nada disso. É que o treinamento e o preparo é diferente. É diferente para o combate do crime pesado. É diferente. Eu trabalho em polícia diária também. Isso é a diferença de você estar em 2 pessoas, né? Que é até mais herói que nós da rota, né? É lógico. O coitado está em 2, aí tem que entrar em favela, entrar em tiroteio, os 2 ficam sozinhos. Mas é diferente o trabalho. Para combater um crime desse, é necessário realmente policiais treinados, super preparados, super armados. Então, a gente fica torcendo aqui para que a coisa melhore, né? Agora, acredito eu que no aeroporto Viracopos, 2 vezes, em pouco tempo, 2 assaltos, e não há ninguém se precavém, as empresas privadas também não se cobrem. Então, fica um alerta também ao governador Geraldo Alckmin, né, que quer privatizar os presídios. Ora, se for para privatizar assim, e o bandido chegar lá do PCC e falar, sai todo mundo e vai todo mundo embora, aí também não dá, né? Esperar a polícia chegar, aí é meio difícil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Roberto Moraes. Marta Costa, deputada Marta Costa. Deputado Edmir Chedid. Deputada doutora Damares Moura. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado delegado Olim. Deputado delegada Graciela. Deputado Ed Thomas. Deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Deputado Wellington Moura. Deputada Adriana Borgo. Deputado Mauro Bragato. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Márcia Lula Lia, deputado Rafael Silva, deputado Reinaldo Augusto, deputada Leci Brandão. Pela lista suplementar, deputado Ricardo Madalena, deputado delegado Olim, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Enil Tato, deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que a partir das 3h30 da tarde entramos no grande expediente, onde os parlamentares têm um tempo maior para sua fala, um tempo de 10 minutos. Neste momento, o parlamentar tem 5 minutos neste pequeno expediente para sua fala. Na tribuna, o deputado Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, assessorias, pessoal presente na galeria, PEC 2, estamos juntos. Hoje eu venho falar sobre o fato, repetindo, né, o fato do governador ter ofendido os aposentados. Como eu disse, vou repetir. Eu tenho o maior orgulho de ter sido policial militar por 30 anos.
e ainda continuar voluntariamente trabalhando pela Polícia Militar. Houve indignação de todas as associações do Brasil inteiro. Foi um pronunciamento infeliz que atingiu o Brasil todo. Então, a dimensão que teve a declaração do governador atingiu o país todo. Esse era o objetivo, ele conseguiu. Por outro lado, ele teve a humildade de depois pedir desculpas. Entretanto, é uma mácula que fica. Uma outra coisa que gostaria de... É uma voz que quer ficar calado, mas não consegue ficar calado, estarmos numa matéria num jornal de repercussão nacional. O nosso líder aqui, o Gil Diniz, foi citado também. Gostaria de dizer que apoio a Vossa Excelência, porque são acusações que não têm provas, as provas deverão ser colhidas, porém, tudo indica que sejam falácias, né? Esperamos que se encerre, assim como nós também fomos citados, da mesma forma como nosso líder, com denúncia anônima, no meu caso, e estamos aguardando o desfecho desse processo. Dito isto, ressaltar o que o nosso capitão Castelo Branco disse aqui sobre a participação do nosso comandante-geral no IACP. É uma reunião mundial onde chefes de polícias expõem os seus problemas, os seus feitos, e o Brasil é um exemplo no mundo inteiro. Brasil, exemplo de polícia, exemplo de bombeiro, e nós não queremos que o Brasil seja maculado por notícias que não nos convêm. A ONU sempre está, de uma forma ou de outra, atacando o nosso país. Eu não sei até porque hoje ainda somos signatários da ONU, né? Já deveria, na minha opinião, na minha modesta opinião, já deveríamos ter rompido esse elo. Basta dizer sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia, a maioria das vezes, o bandido sai solto, mesmo com provas a favor do policial. É mais fácil o policial sair preso e o bandido sair solto. É um absurdo, é um absurdo. É inversão da lei, inversão da ordem, a audiência de custódia. Nós esperamos que, com o tempo, seja definitivamente tirado da nossa legislação, se é que podemos chamar de legislação, porque, na verdade, foi uma decisão aqui do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas a nacional. Prosseguindo nisso, para dizer que a nossa Polícia Militar é tão eficiente, como já foi dito aqui pelo nosso colega Coronel Telhada, Capitão Conte, repudiou a repulsa de um ato criminoso utilizando armas de alto potencial, né? Nós temos que nos armar sempre na mesma altura ou mais do que os bandidos, porque quando nós estávamos na rua, como disse o Conte, a gente combatia garrucha, combatia 22, 38 no máximo. Hoje o pessoal usa fuzil .50 para poder fazer esse tipo de assalto. É um absurdo. As nossas viaturas, Coronel Telhado, deveriam ser todas blindadas, né? Tem o peso da viatura? Tem. Entretanto, muitos policiais têm morrido sendo atingidos dentro da viatura, no seu habitáculo, por tiros de fuzil, que ultrapassa o vidro, ultrapassa a lata, e vidas poderiam ser preservadas se fossem viaturas blindadas. A mobilidade talvez reduza um pouco, entretanto, há a necessidade de blindar as nossas viaturas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Frederico Dávila, fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigado, Machado. Nesse momento, sobe a tribuna para a sua palavra, nesse pequeno expediente, o deputado Frederico Dávila.
Ele tem 5 minutos pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de usar o meu tempo aqui do pequeno expediente, rapidamente, aproveitando a presença do nosso líder aqui, o Gil Diniz. O Gil Diniz deve estar acompanhando aí as notícias vindas de Brasília, né? E não é mistério nem segredo para ninguém. Queria dizer o seguinte, fiquei bastante espantado ali com alguns nomes, Coronel Telhada, que assinaram a lista contra o deputado Eduardo Bolsonaro, outros nem tanto, e outros era certeza que assinariam contra. Como bem o senhor sabe, nós que nos conhecemos há mais de 10 anos, estou aqui justamente por causa do presidente Bolsonaro. Se não fosse o presidente Bolsonaro e meus colegas que foram muito bem votados também, como eu já brincava desde o início da campanha que eu ia ser suplente do Gil Diniz, eu estou aqui graças a ele. E devo minha lealdade a ele. Não preciso de política para viver, graças a Deus, faço o que gosto, faço porque gosto, defendo praticamente 2 bandeiras aqui, que é a questão do agronegócio e da segurança, que apesar de não ser policial, não preciso dizer nem ao Major Meca, nem ao senhor, que sempre tive ao lado das forças de segurança, amizade grande com o senhor, com o Meca, com o Conte, com o Olim, enfim, tantos outros dessa casa e fora dessa casa. Então, eu acho que a lealdade é algo que tem que ser respeitado, é aprendido nos quartéis, né? E tem que ser respeitada a lealdade e a gratidão. Então, minha gratidão total aqui ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, também aos assessores deles, que sempre nos trataram com muita atenção, dadas às vezes os momentos de muita gente não poder dar aquela atenção. Eu queria aqui fazer uma menção ao Jorge Oliveira, ministro chefe da Secretaria de Governo, o Eduardo Guimarães, queria também aqui falar do Célio, enfim, das pessoas do Major Pedro César, chefe de gabinete também, e gostaria aqui de dizer que o presidente pode contar comigo, seja aqui ou em qualquer lugar. Afinal, eu estou aqui por causa dele. Por causa dele estou aqui. E tem gente aí que está morrendo de medo. Vou ser expulso, vou perder o mandato, não sei o quê. Para mim, se eu perder o mandato, não faz diferença nenhuma. Eu vou voltar a plantar soja, plantar trigo, plantar feijão. Sou vice-presidente da ProSoja. Sou conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Vou continuar fazendo minha política de classe. E não preciso de mandato para viver. Estou aqui justamente para ajudar as 2 categorias que eu tanto gosto, que são os agricultores e as forças de segurança. Sempre, logicamente, dando atenção a questões importantes, né, Coronel Telhada, como a educação, a saúde, que no nosso país são questões bastante prementes que demandam bastante atenção também. Mas eu acho que todos nós estamos aqui, Major Meca, por conta do ideal do presidente Bolsonaro, que tenta sempre fazer o melhor. Nós sabemos dele. Nós sabemos que ele sempre tenta fazer o melhor, quer fazer o melhor, fica noite sem dormir, vira e mexe, responde o WhatsApp aqui para mim 3, 4 horas da manhã, pede desculpa por não ter respondido antes, mas a gente sabe a demanda que esse homem tem. É a desconstrução de um monte de entulho que a esquerda deixou no Brasil, que precisa ser implodido. Não tem nem questão de reforma. Reforma, você só reforma alguma coisa que a estrutura é boa. Precisa ser implodido. Isso a gente já viu em países aqui perto, na América do Sul, e já vimos também países começarem do zero, né, Gil? Como Singapura. Graças ao primeiro-ministro Lee Kuan Yew, Singapura virou a potência que virou. E queria fazer uma menção aqui na América do Sul. O Coronel Telhada e eu também nutrimos grande apreço por esse líder, que é o presidente Augusto Pinochet, que transformou o Chile numa potência que é hoje.
Então, eu queria dizer aqui que os idealistas, aqueles que realmente querem fazer alguma diferença, não podem querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, minha lealdade, minha palavra de sempre estar junto ao presidente Bolsonaro, não tenho medo de perseguição, perder mandato, caçar mandato. Se quiser que venham caçar, eu aqui dentro dessa casa ou fora dessa casa, vou manter a minha linha. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Parabéns. Deputado Márcio da Farmácia, deputado Wellington Moura, deputada Adriana Borgo, deputado Caio França, deputado André do Prado, deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu vi. Deputado saudar Gil Diniz, aqui a Luísa, filha do coronel. Olha, já estou te promovendo, é um prazer. A partir desse momento, filha do deputado Frederico Dávila. Luísa, seja bem-vinda, viu, meu amor? Vai dar um beijo na tia Jana. Beijo por você estar aqui, viu? Deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde, público presente aqui na galeria. Boa tarde aos nossos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, aos nossos assessores, aos policiais militares e civis dessa casa, e a quem nos assiste pela TV Assembleia, pela rede Alesp. Não poderia deixar de começar falando, deputado Frederico, pela denunciação caluniosa que sofri covardemente nessa semana. Ontem, para quem não sabia que o Gil Diniz foi eleito deputado estadual, acho que o Brasil ficou sabendo, porque a Globo, desde as 4 da manhã, fez questão de divulgar. É claro, deputado Frederico, não para atingir o deputado Gil Diniz, mas para atingir o presidente da República, como vários deputados que foram eleitos nessa onda Bolsonaro, que hoje renegam a ajuda, o auxílio, a popularidade do presidente, estão fazendo lá em Brasília um verdadeiro papelão. Eu teria vergonha. E como o deputado Frederico falou, tenho a minha lealdade à família Bolsonaro, principalmente ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Não tenho apego ao cargo, nem da liderança do PSL, como coloquei já para a bancada, à disposição a liderança do partido aqui na Assembleia, mas o partido também aqui em São Paulo. Eu sabia que o jogo de poder era bem complicado e muitas vezes perigoso, deputado Frederico. E todos sabem que o Eduardo, sendo nomeado embaixador, o sucessor natural dele, como vice-presidente do partido em São Paulo, sou eu, Coronel Telhada. E, covardemente, recebi essa denúncia de um ex-funcionário que foi exonerado dia 31 de julho, e somente agora, em meados de outubro, deputado Carlos César, resolveu lembrar do nosso mandato. Mas primeiro precisou passar por Paris, depois por Hong Kong, e chegando em Bali, na Indonésia, aí resolveu fazer a denúncia. Vamos responder de cabeça erguida ao MP, continuarei olhando no olho aqui dos nossos deputados, dos nossos assessores, vou continuar olhando no olho da minha família, dos meus amigos, dos meus filhos, porque não tenho nada a esconder. Já falei para a imprensa, passei o dia inteiro, estou até rouco de tanto falar com a imprensa. Na data de ontem, deixo meus extratos bancários, o que quiser, à vontade. Já solicitei aos meus assessores no gabinete que façam a mesma coisa. Uma denúncia sem fundamento, 2 páginas ali, que se contradiz, deputado Major Meca, que se contradiz. Me convidaram para estar na Jovem Pan amanhã, às 9 da manhã, já deixo aqui anunciando para todo mundo, 9 da manhã no Jornal da Manhã, e eu solicitei à produção que convidasse o rapaz que me denunciou para entrar ao vivo, para ele me acusar ali ao vivo, e que eu tenha a oportunidade de me defender também ao vivo, para que não tenha edição. Falei com a Rede Globo ontem no meu gabinete por 10 minutos, deputado Major Meca, por 10 minutos, colocaram 10 segundos, 10 segundos, aí perguntaram, seus 12 assessores estão aqui? Eu falei, olha, às 9 os primeiros começam a entrar,
e depois vão entrando os próximos. Porque o nosso gabinete fica aberto no mínimo das 9 da manhã às 9 da noite. Manchete na Globo. Dos 12 funcionários do deputado Gil Diniz, somente 5 estavam presentes no gabinete. Não deixa de ser uma verdade, mas não complementaram. Querendo insinuar o quê? Que os 12 funcionários do deputado Douglas não trabalham. E nós deixamos muito claro. Então, estou à vontade para responder no MP. Já vou, deputada Janaína, colocar a antecipação de prova, tentar fazer a antecipação de prova. Me corrija se não for dessa maneira. Porque nós não temos nada a esconder e sabemos o que essas pessoas querem. Não querem destruir somente a nós, a nossa honra. Querem atingir outras pessoas, querem o poder. Vejam vocês o que está acontecendo em Brasília agora, meu Deus. O líder do PSL na Câmara Federal, apegado ao poder como está, deputado Valdir, está falando poucas e boas aí do presidente. Parecia uma cadela no cio procurando o presidente na época da eleição para fazer vídeo, tirar foto. E falo aí ao deputado Bivar, presidente do partido, me expulse, deputado Bivar. Me expulse do partido, seu covarde. O senhor e o deputado Bozella são covardes. Nenhum dos dois tem hombridade, nenhum dos dois tem lealdade. E não é lealdade à família Bolsonaro, não. É lealdade ao Brasil. Covardes. Todo o meu apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O próximo deputado é o senhor deputado Carlos César. Quero aqui hipotecar a minha solidariedade ao deputado Gil Diniz pela lambança que estão fazendo com ele, porque eu já fui vítima disso, dessa sacanagem. E não esquenta a cabeça não, que o senhor vai dar a volta por cima disso. Nós conhecemos o senhor e o seu trabalho. Deputado Carlos César, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, Vossa Excelência, deputado Coronel Telhado, há pouco falou do assalto que aconteceu lá em Viracopos. São Paulo já sofreu vários assaltos, desde 1965, assaltos ao Itaú Unibanco, à família Moreira Salles, um assalto que teve há pouco tempo aqui no aeroporto de Guarulhos, 718 quilos de ouro, enfim, vários assaltos. Mas São Paulo, eu quero aqui denunciar que São Paulo vai sofrer um assalto, deputada Janaína Pascoal, continuado, que deve se perpetuar por décadas. E isso é contra o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, que já foi vanguarda, seja na Revolução de 32, seja em outros momentos, no Estado do Bandeirantes, eu penso que nós temos que lutar por esse Estado. A Câmara Federal, há pouco tempo, aprovou como que será feita a divisão dos royalties, do mega leilão que será feito. O Senado votou essa semana, deputado Carlão Pignatari. E o Estado do Rio de Janeiro vai herdar, só se a venda inicial foi feita por cerca de 106 bilhões, a venda do direito da exploração, o Estado do Rio de Janeiro vai ter, desse recurso, cerca de 2 bilhões e 360 milhões. São Paulo vai ter cerca de 600 milhões. Só que, fora isso, a exploração é ad eterna, porque os royalties que advêm disso vêm para sempre. Agora, o que me chama a atenção é quando a gente vê o mapa territorial. Quando você olha o mapa territorial, deputado Coronel Telhado, você olha se a divisa, eu gostaria até que colocasse, se tiver ponto para colocar, se você olha lá, ó, divisa com Florianópolis, a linha do mar territorial, deputado Carlão Pignatari, da Bacia de Santos, essa linha ela é paralela com o Trópico de Capricórnio. Agora, na divisa com o Rio de Janeiro, veja, ela desce, eu não sei como que eles inventaram isso, a 45 graus, mais de 45 graus, a sudeste. Não justifica com nenhum outro estado. Ou seja, a Bacia de Santos, todos os poços estão sendo surrupiados, estão sendo assaltados, um direito que é nosso, um direito que é daqui de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, porque diz que esses poços estão lá. Mas a linha do mar territorial, ela não é de acordo. Já existe uma ação do governo de Santa Catarina, que tramita desde 1991, reclamando sobre isso. Eu quero aqui, enquanto membro da Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos entrar, seja na Procuradoria-Geral do Estado, seja contra
que o presidente, quem sabe, o presidente Bolsonaro possa vetar essa lei, enfim, que seja revista esse marco territorial, porque São Paulo não pode mais continuar sendo vítima e aceitar passivamente que nós, brasileiros de São Paulo, de todo o país, venha financiar o governo do Rio de Janeiro. Respeito todos os cariocas, mas nós estamos aqui em São Paulo, nós somos deputados de São Paulo, e nós temos que defender o nosso Estado. Não falo aqui só em nome dos mais de 115 mil eleitores que me conduziram a essa casa, mas falo em nome dos mais de 45 milhões de habitantes que moram aqui em São Paulo, que quer que São Paulo seja reconhecida, seja honrada. Nós não podemos aceitar passivamente isso. E eu gostaria de contar, inclusive, deputado Janaína, que Vossa Excelência me ajude na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente envie ações para que esse marco territorial seja revisto, que São Paulo não financie mais os desgovernos que acontecem no Rio de Janeiro, como acontece desde a época do Império e tantos outros, até hoje, muitos órgãos federais estão sediados no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito que esta casa brigasse nisso. Eu estou, a partir de hoje, fazendo campanha maciça contra esta aberração, e nós vamos estar aqui constantemente, falando seguidamente sobre este assalto que é feito aos cofres de todos os cidadãos brasileiros, para financiar os desgovernos que acontecem no Rio de Janeiro. A gente acompanha tudo o que acontece naquele estado lá. Respeito todos os cariocas, todas as pessoas, mas nós devemos defender esses habitantes aqui do nosso estado. É apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Muito importante o assunto que o senhor nos traz aqui. Muito obrigado. Presidente. Terminamos, nesse momento, o pequeno expediente. Pela ordem, deputado Carlão. Só para fazer uma comunicação. Regimental. Primeiro, cumprimentar o deputado Carlos César. Essa foi uma preocupação do governo de São Paulo durante quase um mês. Até antes dessa reunião da semana passada, São Paulo ia ter 94 milhões de royalties só. Porque todo o recurso do mega leilão do pré-sal ia ser distribuído pelo Fundo de Participação dos Estados, que isso beneficia os estados mais pobres, Então, o Nordeste teria muito mais do que o Sudeste. Quando viram, numa articulação muito bem feita pelo senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo Rodrigo Maia, com o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL aqui de São Paulo, eles conseguiram fazer com que 70% fosse para o Fundo de Participação dos municípios, dos estados, e 30% fosse pela Lei Candir. Então, a partir daí, que o Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, conseguiu aumentar um pouco a participação. Mas é irrisória, perto da nossa produção do petróleo, perto da importância do Sudeste, do Sul e Sudeste, no Brasil todo. O Rio de Janeiro, além dessa partida, ele terá 2 bilhões de reais a mais. O Ceará, 2 bilhões de reais a mais, que são os estados produtores. Então, quer dizer, é uma injustiça com muitos estados brasileiros. Isso foi feito uma coisa impressionante o que foi feito. E se não tem uma articulação muito grande do governador de São Paulo, do Rodrigo Garcia, do senador, do Senado e da Câmara, nós tínhamos sido muito mais prejudicados. Inclusive, o deputado federal Bolsonaro, aqui de São Paulo, ele fez um trabalho excepcional, convencendo, inclusive, tendo discussões com o seu irmão Flávio, que é do Rio de Janeiro, porque você aumentando do Sudeste, você está tirando do Rio de Janeiro. Mas eu acho que foi uma coisa, não é justa ainda, mas melhorou muito do jeito que era até 30 dias atrás, era muito mais preocupante para todos nós. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para uma breve comunicação, senhor presidente. Regimental, senhor deputado. Senhor presidente, eu gostaria aqui de prestar minha solidariedade ao meu líder, Gil Diniz. Gil, você sabe que eu sou um dos que mais briga contra a corrupção, eu aqui do seu lado e muitos aqui da bancada do PSL também brigamos muito contra a corrupção, mas eu sei que o que estão fazendo contigo não passa de pura perseguição, não passa de pura birra de gente que foi demitida e agora não aceita isso. Está inventando mentiras atrás de mentiras
a seu respeito. Eu te conheço muito bem, porque nós andávamos juntos, era na ponta do pé mesmo, na sola do pé mesmo, na rua, entregando o santinho, né, para conseguir ser eleito, e de forma honesta, você foi eleito de forma honesta, exerce esse cargo aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho muito orgulho de ter Vossa Excelência como líder aqui da bancada do PSL, e eu reforço as suas palavras que o senhor disse aqui na tribuna com relação à covardia por parte de alguns deputados federais do Congresso Nacional. Luciano Bivar, Júnior Borzella, covardes, reitero, são covardes sim, de fato. E que se eles tiverem a coragem, né, se eles tiverem a vergonha do que estão fazendo, eles vão voltar atrás, porque eles utilizaram do nome de Jair Bolsonaro para ser eleitos, chegaram lá em cima e agora estão expulsando todos aqueles que são leais ao presidente da República. Hoje, senhores, chegou ao meu conhecimento de que eu fui suspenso do PSL das atividades do partido, levantando inclusive a questão das minhas participações nas comissões, ou seja, não posso mais participar, seja da Comissão de Direitos Humanos ou da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Mas se for suspenso, se for expulso por ser leal e defender o presidente da República, Jair Bolsonaro, as pautas conservadoras pelas quais eu fui eleito, eu serei expulso com muita honra. Eu não vou abaixar a cabeça para meia dúzia, não vou abaixar a cabeça para dúzias de pessoas que utilizaram, sim, da imagem de Jair Bolsonaro para subir ao poder. Covardes, aproveitadores, não merecem o cargo que têm, desleais, são um bando de pessoas que não merecem essa representatividade no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Carlão. Apenas uma comunicação. Pois não, senhor deputado. Queria primeiro dizer da minha solidariedade ao deputado Gil Diniz, líder do PSL aqui na Assembleia Legislativa, combatente contra tudo o de equívocos que nós temos na polícia. Gil, no mesmo dia eu disse a você, conte comigo para o que você precisar. Eu acho que nós temos que nos unir nessa casa, porque não é possível mais, deputada Janaína, você demite o funcionário, ele vai lá e faz uma denúncia, que ele foi demitido porque você fizeram isso com o Nishikawa, fizeram isso com o Gil, e já fizeram isso muitas vezes aqui na Assembleia Legislativa. Então, Gil, conte com a minha solidariedade, com o meu compromisso, mesmo as diferenças que nós temos no plenário, mas eu acho você uma pessoa muito séria e muito íntegra que nós temos aqui no Parlamento Paulista. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor presidente, pela ordem, senhor breve deputado comunicação. Altair, regimental, senhor deputado. Quero reiterar aqui as palavras também dadas pelo Carlão Pignatário, nosso amigo, ao nosso amigo aqui, Gil Diniz, deputado sério, pessoa honesta, de nossa extrema confiança. Estou junto com o senhor, que precisar da gente também, deputado Gil. Sei que esse tipo de acusação é simplesmente covarde, porque se acusa sem provas, e o pior de tudo é que essa imprensa podre, essa imprensa marrom, faz questão de estampar nos seus jornais. Eu acho que está perdendo a credibilidade a cada dia que passa. Tem todo o meu respeito, deputado Gil Diniz. Muito obrigado, senhor deputado. Queria dar uma ciência antes de dar a palavra ao deputado. Acabei de receber uma notícia agora do roubo em Viracopos. O atirador da PM matou o homem que tinha feito mãe e bebê refém por 2 horas. Então, parabéns à Polícia Militar. Parabéns, um homem que fez uma mãe e um bebê de 10 meses reféns nesta quinta-feira, hoje, né? No bairro Vida Nova, em Campinas, foi morto por um atirador da Polícia Militar, do GAT. O sequestrador, identificado como Luciano Santos Barros, é suspeito de envolvimento no do roubo a carro forte em Viracopos, nesta manhã. Que queime no inferno. Senhor presidente. Pois não, senhor para deputado. uma comunicação. É regimental, senhor. Queria aqui, em nome da bancada do PSB, me solidarizar ao amigo, líder do PSL, deputado Gil Diniz. Apesar de não conhecê-lo há muito tempo, mas pelos meses de convívio aqui, deputado, nós podemos perceber e conhecer o perfil, as características de algumas pessoas. Vossa Excelência tem uma história de vida bonita, de luta, de sacrifício, de batalhas no dia a dia, com a sua família. E eu não creio que Vossa Excelência, em nenhum momento do teu mandato, se sujeitaria a qualquer ilegalidade ou imoralidade em relação ao vosso mandato. Tenho absoluta confiança no seu trabalho pelo pouco tempo que lhe conheci. E lamento profundamente o uso político desse instrumento, desse expediente que estão fazendo contra Vossa Excelência. Eu lamento profundamente, porque no fundo não vale as questões jurídicas legais, no fundo vale as versões que são estampadas nos jornais, no fundo vale as manchetes, sem sequer depois
quando, com certeza absoluta, tudo isso será arquivado, Vossa Excelência não terá a reparação de um suposto dano moral que Vossa Excelência e sua família sofrerá. É a tal história do travesseiro com as penas lançadas do 19º andar. Jamais você recolherá algumas penas que ficaram avoando aí no tempo em algum canto por aí. Então, Vossa Excelência precisa ser firme, sobretudo a tua família, porque quem sofre mais ainda, deputado Major Meck, são os nossos familiares, os nossos amigos, que conhecem a nossa honradez e conhecem a nossa história de vida. Então, eu quero aqui, em nome da bancada do PSB, solidarizar aqui a minha hipoteca de apoio no que Vossa Excelência precisar para fazer esse enfrentamento de covardia e deslealdade contra a sua pessoa e o vosso mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos, portanto, para o grande expediente? Então, grande expediente. Primeiro deputado inscrito, o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Itamar Borges, deputada Alessi Brandão, deputado Alex Madureira, deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal, que permuta o seu tempo com o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estamos no grande expediente, onde os deputados têm, a partir de agora, 10 minutos pelo tempo regimental para sua fala. Neste momento, sobe à tribuna o deputado Major Meca. Tem a palavra. Boa tarde à mesa, senhoras, senhores deputados, os funcionários que nos dão suporte ao trabalho, todos os irmãos que encontram-se na galeria, como sempre, sejam muito bem-vindos, os nossos veteranos que aí estão, o nosso respeito e a nossa amizade a todos. É importante a gente também falar do posicionamento da nossa bancada de deputados estaduais aqui do PSL em relação ao nosso amigo, o nosso irmão deputado Gil Diniz. Ele citou aqui que deixou o cargo de líder à disposição e ontem nós, numa reunião, nós não concordamos e ele permanecerá na liderança porque nós conhecemos a idoneidade do homem Gil Diniz. Porque antes de ser parlamentar, ele tem uma história de vida pessoal, familiar, que mostra quem ele é e os propósitos dele muito bem definido na política, para ajudar o povo de São Paulo, para ajudar o povo brasileiro. Você tem o nosso apoio, Gil. Eu falo, o Meca falando, que te conhece como pessoa, e eu sei da sua idoneidade, da sua postura digna. Tá? Eu confio, e nós, a bancada do PSL, confia em você. Tá? Deus está no controle de todas as coisas. E numa luta, numa batalha como essa que nós estamos cerrando no nosso país, no estado de São Paulo, isso é previsível. Nós temos que estar sempre forte, atentos, segurando as mãos de Deus, porque o inimigo é sorrateiro e joga sujo. Mas essa batalha será vencida também, meu irmão. Estamos juntos, viu? Para complementar, o Coronel Telhada citou a conclusão de um dos pontos de ocorrência em Campinas, a alternativa tática ao tiro de comprometimento é uma das alternativas. O trabalho policial é extremamente técnico, por isso que a gente sempre insiste que falar de polícia tem que ser quem realmente conhece, quem estudou e quem já viveu. Fora disso é comentarista, então não tem alicerce para falar. Foi utilizado o sniper, foi salvo a vida de uma mulher e de uma criança, de um bebê de 10 meses. Parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda Civil Metropolitana, que também participou no teatro de operações. E é por essas e outras que no mundo inteiro, em todos os países, os policiais, os veteranos são idolatrados. No mundo inteiro, os veteranos de polícia, veteranos das Forças Armadas, são altamente valorizados.
E o que aconteceu recentemente em relação ao posicionamento e às falas do governador, né, nos ofendendo, ele fez um vídeo pedindo desculpas, mas a desculpa que nós esperamos é através de atitude. Sabe que atitude? Por gentileza, o slide número 1. O que nós esperamos, isso daqui são dados, nós temos como fonte a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares. O senhor quer, governador, se aproximar das forças de segurança, das polícias? Está aqui a sua oportunidade de se retratar. No seu plano agora de valorização, está aqui, ó. Segundo a fonte pesquisada na data de hoje, a polícia mais bem paga do nosso país, Distrito Federal, onde um soldado tem um salário de R$ 6.500. A polícia de São Paulo está em 23º, soldado ganha R$ 2.992. O que nós esperamos? O próximo slide. Está aqui, ó. Para que o nosso soldado possa ocupar a segunda colocação nesse ranking, nós precisamos que a sua proposta seja de 26,5%, aí ó, no ano de 2020, mais 26,5% em 2021 e mais 26,5% em março de 2022. É isso que nós esperamos, é essa a nossa expectativa, é dessa forma que o senhor vai se retratar com os policiais do estado de São Paulo. E está aqui, nós não estamos pedindo favor nenhum. Aqui não tem esse negócio, não, ele é dono da caneta, tem que agradar, tem que bajular, não estamos pedindo favor nenhum. A nossa parte nós fazemos nas ruas de São Paulo. Está o resultado da ocorrência em Campinas agora. Aquilo é o que nós damos como resposta para o povo de São Paulo. Não temos que puxar saco de ninguém. Eu tenho que agradar e puxar o saco da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Do senhor nós queremos respeito. E quer se retratar? Está aí, ó, 26,5%. E não é favor, está aqui, ó, a revisão anual dos funcionários públicos está ali, ó, no artigo 37 da Constituição Federal. A nossa revisão anual é lei estadual, número 12.391 de 2006. O senhor não estará fazendo favor algum. O senhor estará, sim, mostrando ser um gestor responsável que se preocupa com as pessoas. Está lá, o Major Moreira está lá passando por cirurgia, até a última informação que tivemos. É por esse motivo que os veteranos em outros países são idolatrados. Eles entram num restaurante, o povo aplaude. Muitas vezes não deixam nem o veterano pagar a conta. De reconhecimento ao trabalho, à doação daquele ser humano em defender a vida, colocando à disposição a sua própria vida para defender o próximo. Então tá aí, governador, o senhor quer se retratar? Tá aí, ó. É simples. Junte a sua equipe financeira e dê esse tipo de resposta para os policiais do estado de São Paulo. É isso. Conversa não adianta. Fazer vídeo, olha, é que não sei, é conversa fiada, que já é a terceira vez que eu vejo o senhor se desculpar por asneiras que diz e por posturas treslocadas. Calma, calma, calma. Baixa a poeira, observa e toma a postura que o senhor tem que tomar como estadista. O senhor é um estadista, não esqueça. O senhor é chefe do Poder Executivo. Haja como um estadista. Quando o senhor vê um veterano pedindo socorro, o que o senhor tem que fazer? Vou ensinar o senhor, hein?
O que o senhor faz? Pega o microfone. Veterano, o senhor está passando por dificuldades? Aguarda um pouquinho, minha assessoria. Já traz ele aqui, que a hora que eu descer aqui eu vou conversar com ele e nós vamos ajudar esse homem que colocou a vida dele em risco para defender São Paulo. Nós vamos ajudar esse homem e a família dele. Faça isso que dará certo. É a receita do sucesso. Pode ouvir, 31 anos de polícia, 51 anos de idade. Agora eu gostaria também de complementar, a hashtag aí tá pegando fogo, hashtag vagabundo não. Por gentileza, solta aí. O pessoal se posicionou, até familiar de policial. Você pode soltar? Tá no ponto aí? Hashtag vagabundo não. Então quer dizer que quem se aposenta agora é vagabundo? Todos os anos, a história que essa pessoa teve na vida não conta pro senhor? Explica, porque meu marido aqui em casa é herói. E agora o senhor vem chamar de vagabundo os veteranos? Governador, com todo respeito, eu não sou vagabundo. Eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. Eu continuo trabalhando, eu sou professor também. Eu tenho que dar aula para conseguir sustentar minha família. Todos os policiais militares que estão trabalhando hoje e amanhã se aposentarem, segundo o senhor, serão vagabundos. Somos dependentes da verba pública, do dinheiro público, não sou governador, nós contribuímos, fizemos direito, fazemos jus a isso. Trabalhei na iniciativa privada por 4 anos e 8 meses e depois mais 30 anos como policial militar. Eu não sou vagabundo. Se a gente for levar em consideração o tempo de serviço, levando-se em conta as horas trabalhadas, nós trabalhamos muito mais do que 40 anos. Eu só peço, senhor governador, que respeite os nossos veteranos, que respeite a nossa história e que respeite a nossa contribuição. Eu, sargento aposentado da Polícia Militar, vagabundo é o senhor. Eu tratei de 14 filhos, trabalhei 30 anos dentro da Polícia Militar, desde 1963 até 1989. Então, eu tratei minha polícia, eu fiz jus àquilo que eu sou hoje aposentado, não só eu, como todos meus amigos. Policiais que são cadeirantes porque tomaram bala na coluna, queda em local de ocorrência, acidente com viatura. É isso que você chama de vagabundo, Dora? Mas esse tipo de fala não se deve, ainda mais pela autoridade máxima do Estado. Me desculpe, mas o senhor deveria pensar melhor antes de ofender um policial militar que sacrificou a vida, a família, o trabalho, o estudo, tudo para honrar uma escala de serviço, para entrar onde ninguém entra, fazer o que ninguém faz, porque qualquer assunto é 190. Estou saindo para trabalhar agora, tudo bem? Coronel da PM com 32 anos de polícia, saindo para trabalhar com muito orgulho. Que não é vagabundo não, como muita gente que está atrás do senhor aí e fala que trabalha, tá bom? E só uma coisa, se precisar, aqui ó, a gente dá conta do ladrão também, tá bom? Tá aí o recado, porque respeito não se impõe, se conquista. É isso aí, pessoal. Tá a nossa indignação e aguardamos a retratação nos termos que foi exposto agora aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Deputado Gil Diniz. Comunicação, deputado Gianazzi. Regime, deixa eu só chamar o deputado, por gentileza. Próximo deputado, a deputada Damares Moura, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Enio Lula Tato, deputado Carlos Gianazzi, enquanto Vossa Excelência se desloca até a tribuna, o deputado Gil Diniz tem uma comunicação. Presidente, gostaria de agradecer aqui as manifestações dos deputados quanto à nossa postura, a nossa lisura, o nosso mandato. Obrigado, Major Meca, Coronel Telhado aí, todos os outros que já se manifestaram, mas não tem como deixar de dizer, Major Meca, concordo com Vossa Excelência quando fala do senhor governador. Desde o início do mandato dele, nós estamos mostrando a forma desrespeitosa que ele trata os nossos policiais, a Força de Segurança Paulista. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. Da última vez, dentro do quartel do comando, quando ele desrespeitou um coronel que estava trabalhando, ele chamou o coronel, deputado Gianazzi, e fez um vídeo constrangendo o coronel.
olha, aqui estou com o coronel aqui, ó. Nós nos desculpamos um ao outro, como se o coronel tivesse feito alguma coisa errada. Estava ali fazendo a ata num celular e ele, ao vivo, em sua rede social, chamou a atenção, desrespeitando o coronel. Dessa vez ele cometeu a pachorra de chamar os policiais, os nossos veteranos, como bem o senhor colocou, que em outros países sérios, são tidos como herói. O senhor tem vários veteranos trabalhando com o senhor, eu tenho um veterano também trabalhando comigo, heróis da Polícia Militar, que estão aqui, que precisam trabalhar, porque o soldo não dá para sustentar as suas famílias. E digo mais, o governador só pediu desculpa, só se desculpou, porque viu que pegou mal, porque algum marqueteiro da equipe dele olhou, olha, pegou mal, não só com os policiais, mas com a sociedade também. Então vai lá, pede desculpa, vai lá, engole o sapo. E ele foi lá e pediu desculpa. Mas no coração dele eu tenho certeza que é realmente aquilo que ele pensa. Então vamos continuar denunciando da tribuna, do microfone. E não adianta tentar calar a nossa voz, não adianta tentar vir com processinho, denunciação caluniosa, que nós não vamos parar de mostrar a verdade para o povo de São Paulo, para o povo brasileiro. Se eu perder o mandato, eu perco com muito orgulho, mas saio de cabeça erguida, olhando no olho de cada um aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna no dia de hoje. Primeiro, eu gostaria de me associar ao que disse o Major Meco, o deputado Gil Diniz, e repudiar veementemente o governador Dória, né, que atacou de uma forma perversa os aposentados. Não só quando ele atacou os aposentados da segurança pública, os servidores da segurança pública, ele atacou todos os trabalhadores aposentados, trabalhadoras, trabalhadores, de todas as categorias profissionais. E eu me lembro, deputado Meca, deputado Gil, que o Fernando Henrique também disse isso, se eu não me engano, em 1998, quando ele estava aprovando a reforma da Previdência, a famosa emenda 20, né, que prejudicou imensamente os trabalhadores do Brasil e as trabalhadoras também, dificultando ainda mais o acesso à aposentadoria. Me lembro que o Fernando Henrique também xingou os aposentados de vagabundos. Me lembro também que o Kassab fez o mesmo enquanto prefeito de São Paulo. E agora o Dória reproduz, né, esse ataque perverso e nefasto contra os servidores da segurança pública, que são aposentados, que prestaram um serviço importante, arriscando as suas vidas e das suas famílias, né, pela segurança pública, e são atacados de uma forma covarde numa manifestação. Então, todo o nosso repúdio. E o deputado Meca colocou muito bem, tem que cumprir a database salarial. Nós aprovamos a lei aqui em 2006 e ela não é cumprida. Nenhuma categoria recebeu ainda a reposição das perdas inflacionárias, nem os servidores da segurança, nem os servidores da educação, nem os servidores do sistema prisional, da saúde, da cultura, de nenhuma secretaria. O governo está em débito com os nossos servidores, violando, como sempre, a legislação, tanto o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga a revisão anual salarial de todos os servidores públicos, de todos os entes federativos, e também a própria lei que nós aprovamos aqui, a Lei 12.391 de 2006, que o governador está jogando na lata do lixo. Então, quero me associar aqui a essa crítica ao governador e que ele peça desculpas, né, de verdade, mas, sobretudo, dando reajuste salarial. Lembrando que na nossa área de atuação, que é a educação pública, que é a defesa dos profissionais da educação, o governo tem duas dívidas. A da data base, que ele não cumpriu, que seria de 4,17%, e uma outra que nós ganhamos na Justiça, e que o governo interceptou no Supremo Tribunal Federal, um reajuste de 10,15%, para que o Estado de São Paulo chegue, no mínimo, a pagar o piso nacional salarial, que é uma vergonha que o Estado mais rico do Brasil não paga o piso nacional
salarial que é estipulado, que é determinado por lei federal. Nós estamos abaixo desse piso, por isso que nós ganhamos os 10,15% e o governo também não paga, o governo interceptou, né, como está fazendo agora com os precatórios dos servidores. Mas eu gostaria, senhor presidente, de hoje ocupar a tribuna, sobretudo para continuar aqui denunciando o Conselho Regional de Educação Física, o famoso CREF, que tem assediado os nossos professores e as nossas professoras de educação física, que estão lecionando nas escolas públicas e nas escolas privadas, nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio. O CREF, senhor presidente, está exigindo que os professores de educação física das escolas que trabalham no ensino fundamental, na educação básica, praticamente, do Estado de São Paulo, sejam associados, que paguem a anuidade para poderem exercer a profissão. Isso é uma afronta à LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que, num dos seus artigos, traz uma exigência, sim, para que um professor possa atuar na educação básica, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio, como professor, sobretudo, aí de educação física, que ele tenha licenciatura plena na disciplina dele de educação física. Essa é a única exigência, não só para o professor de educação física, mas para o professor de história, de português, o professor de inglês, de matemática, de sociologia, de filosofia, de ciências, de biologia e de química. Professor que atua na educação básica brasileira, seja na rede pública, seja numa rede municipal, seja numa rede estadual, seja numa escola particular, ele tem que ter uma licenciatura plena na sua área de atuação. É isso, essa é a única exigência. Agora, o CREF tenta, né, se sobrepor a essa exigência, exigindo também filiação, que o professor de educação física, né, se filie e pague. Aí que está o X da questão. Tem uma questão econômica aí e financeira do CREF. O professor tem que pagar anualmente uma anuidade para poder exercer a sua profissão. Isso é um absurdo total, né? E eles se amparam na lei, numa lei que constituiu o próprio Conselho Federal de Educação Física. É importante que eles tenham uma regulamentação da profissão, mas não pode exigir que um professor que já ganha muito mal, que já é explorado, que tem salários aviltantes, sobretudo nas redes públicas de ensino, ainda tem que pagar para trabalhar. Um absurdo total, senhor presidente. Nós não aceitamos isso e eu recebo várias denúncias de professores de educação física, seja da rede estadual de ensino, seja de redes municipais, que estão sendo assediados e perseguidos pelos representantes do CREF, do Conselho aqui Regional de Educação Física, né, que visitam escolas e ameaçam os professores. Professor, se você não apresentar sua filiação ao CREF, você vai perder suas aulas, você vai ser impedido de trabalhar. Então, um terrorismo psicológico nas nossas escolas foi instalado, senhor presidente. Eu apresentei já em 2013 um projeto de lei, o PL 378, que já foi aprovado, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando. Esse projeto ele proíbe a cobrança do CREF, né, de cobrança de pagamento de anuidade, de filiação ao CREF, para que os professores do Estado de São Paulo possam trabalhar e exercer a sua profissão de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, essa que rege a educação em todo o território nacional, e não essa lei do CREF, que não tem nada a ver com a educação básica, nada a ver, senhor presidente. E também nós estamos apoiando uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM,
né, de 2005 ainda, que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que tem todo o nosso apoio, né, que é a ADIM 3428, da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que também é contra a cobrança de anuidade, né, de fiscalização do trabalho do professor de educação física nas escolas, na educação básica brasileira. Então, nós estamos apoiando, dando todo o nosso apoio, né, a essa ADIM 3428 de 2005, que está, inclusive, se eu não me engano, com o ministro Luiz Fux. Nós estamos fazendo pressão, fazendo gestões para que ela seja julgada imediatamente e que os professores de educação física do Estado de São Paulo sejam libertados dessa obrigatoriedade, porque em alguns estados o Conselho Federal perdeu, os conselhos perderam essa batalha jurídica e não podem cobrar. No Estado de São Paulo, acho que a PGE fez corpo mole, a Procuradoria-Geral do Estado fez corpo mole e perdeu a ação para o CREF. Né? Achei muito estranho, porque a PGE ganha todas aqui e perdeu. Achei muito estranho, senhor presidente. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo toda essa movimentação junto ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com a ADIM da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e também tentando aprovar aqui o nosso projeto de lei, o meu projeto de lei 378, de 2013, que vai proibir definitivamente a cobrança dessa exigência aqui no Estado de São Paulo. Então, nós queremos, senhor presidente, aqui que o CREF pare de assediar nas nossas escolas os professores de educação física. São muitas ameaças, assédios, perseguições, né? O CREF está instalando um clima de terrorismo psicológico, um clima de medo, de terror e de perseguição nas escolas do Estado de São Paulo, das redes municipais, da rede estadual, senhor presidente. São várias denúncias que nós estamos recebendo aqui. E eu até, diante disso, senhor presidente, eu gostaria que o Ministério Público tomasse providências em relação a isso, né, em relação a essas graves denúncias. Eu vou aqui encaminhar uma representação para a PGE, para a Procuradoria-Geral da República, dando conta dessas denúncias que nós estamos recebendo aqui, que providências sejam tomadas imediatamente contra o CREF, em relação a esse assédio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, para falar pelo artigo 82. Senhor deputado, por enquanto, o senhor pode ainda fazer... Ainda está no grande? Está no grande. Eu vou esperar o senhor concluir o grande. Eu vou concluir o grande, porque mais algum deputado fará uso do grande expediente? Comunicação pode ser, por gentileza. Senhor presidente, só quero comunicar aqui a presença de um nobre amigo deputado do Amazonas, seja deputado bem-vindo. João Luiz, um amigo nosso, que faz um trabalho sério no estado do Amazonas. Obrigado pela sua presença aqui, deputado. Muito obrigado, seja bem-vindo, deputado João Luiz. É isso, seja bem-vindo, deputado, um prazer recebê-lo nessa casa. Um abraço a todos os colegas lá do Amazonas. Não havendo mais nenhum deputado que fará uso do pequeno expediente, eu encerro nesse momento, o grande expediente. Eu encerro nesse momento o grande expediente e concedo ao deputado Paulo Fiorilo o tempo regimental para falar pelo artigo 82, pela liderança do PT, pela liderança da minoria. Antes disso, eu quero também constar a visita dos artistas da exposição fotográfica Quebradas São Paulo na visão dos CRIA, Equipe de Ação Educativa e da Defensoria Pública. Sejam todos bem-vindos. Prazer recebê-los aqui nessa casa. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, deputado, por favor. Senhores deputados, público presente, bem-vindos aqui a essa Assembleia, assessoria das bancadas e quem nos acompanha pela TV Alesp. Eu quero aproveitar aqui o artigo 82 para duas questões. A primeira é registrar aqui a presença ontem do cônsul da Áustria e de deputados e deputadas de partidos da Alta Áustria, que tiveram com o presidente da casa. Eu acompanho a visita e o desdobramento dessa visita vai ser uma reunião com o cônsul da Áustria para que a gente possa discutir parcerias com os municípios do Estado através dos deputados
dialogando com os prefeitos e buscando atrair empresas para os municípios do Estado. O cônsul se colocou à disposição, disse inclusive ontem que já há 300 empresas austríacas no Brasil, 80% delas no Estado de São Paulo. Portanto, há um caminho grande que, quem sabe, não possa ajudar na discussão do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Hoje, eu tive a oportunidade de participar do lançamento de um programa do governo do Estado, o Vale do Futuro, que é um programa para o Vale do Ribeira. Acho importante, eu sou um deputado de oposição, participei porque acompanho as cidades do Alto Vale, sei dos problemas daquela região, das dificuldades, em que parece ser uma região muito bonita, uma região rica em beleza natural, mas, ao mesmo tempo, ela conta com dificuldades estruturais de mobilidade, de investimento, né? O programa é importante, eu já disse isso, inclusive, à secretária Patrícia Ellen, ao secretário Vignoli, mas é preciso ainda algumas correções. E a sugestão que fizemos é incluir as cidades do Alto Vale, porque são essas também as que mais sofrem, porque são cidades pequenas, que estão encravadas em áreas de proteção e que não têm absolutamente estradas que possam ajudar tanto na ida de turistas, como também no escoamento da produção agrícola de tomate, de resina de pinos e assim por diante. Então, acho que é um passo importante. Aliás, alguns analistas têm dito que o governador tem feito isso para fazer o contraponto ao Bolsonaro, porque, aliás, por coincidência, a proposta do Vale do Futuro se dá exatamente onde a família do Bolsonaro mora hoje, que é a região lá de Eldorado, né? Então, é importante que a gente aqui acompanhe de perto. Acho que o governo pode ainda corrigir esses pequenos detalhes, olhando o Alto Vale, região que o deputado Frederico também conhece, que está próximo ali de Itapeva, mas nós precisamos pensar em outras ações. Por exemplo, a melhora na telefonia móvel, porque é uma região que tem uma dificuldade grande com a Vivo. A Vivo, infelizmente, não cobre, ela deveria cobrir os 80%, ela não cobre. Então, nós estamos fazendo um debate com a TIM para ver se é possível ajudar. E o Estado poderia, na política de incentivos, como já outros 3 estados fizeram, Espírito Santo, Bahia e Minas, propor um incentivo fiscal para que as empresas instalassem antenas nas regiões mais distantes, onde as pessoas não têm comunicação por internet, o que melhoraria muito a qualidade de vida, atraindo turista e, quem sabe, empresas para aquela região. Por fim, não menos importante, já que eu falei dessa questão do Dória, de ser o contraponto ao Bolsonaro, a gente tem ainda assistido um embate entre bolsonaristas e bivaristas, né? Impressionante. Eu não sei como é que vai acabar. Alguns acham que podem acabar no DEM, outros que acham que isso pode acabar mal. Mas, como eu já disse aqui, vou repetir, aproveitar o deputado do PSL, o deputado Frederico, acho que é ruim esse tipo de embate. Independente do embate partidário, independente de qualquer coisa. Mas quando o presidente da República se intromete em questões partidárias, e pior, né, deputado, para colocar de novo o filho dele como líder da bancada, né, ligando para deputados, dizendo que se está comigo ou se não está, né, que o outro lado não é confiável. Então, isso mostra um racha no partido que não é bom. Não é bom para o Brasil, não é bom para a democracia e, pior ainda, não é bom para aqueles que mais precisam de um governo que olhe para as necessidades do povo. Então, acho que esse racha do PSL, eu não sei para onde ele vai, aliás, nem sei se alguém sabe, mas ele não vai terminar bem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Frederico. Pelo 82, com a anuência do líder. É regimental, o senhor se desloca à tribuna, por gentileza, tem o tempo regimental. O deputado Frederico Dávila também pede a palavra pelo artigo 82. Senhor presidente, demais colegas, aproveitando aqui a presença do deputado Paulo Fiorilo, eu queria corroborar, deputado Fiorilo, sobre a questão das antenas de celular que o senhor falou na nossa região.
E isso também é importante ser tratado aqui por essa casa, na questão de uso e ocupação do solo, onde nós estivemos juntos na casa do cônsul da Itália, ouvindo justamente de uma diretora de assuntos governamentais da TIM, se não me engano, dizendo a dificuldade que eles têm de instalar torres, né, para a instalação das antenas nos municípios, uma vez, deputada Aprígia lá de Itabuão, se não me engano, dado que mudam as legislações de uso e ocupação do solo de acordo com o município. Nós precisamos regrar essa questão, porque a conectividade hoje ela é fundamental, não só para a comunicação básica, mas tantos outros temas como a segurança, o próprio estudo à distância hoje, que é bastante difundido, né? Nós precisamos que a conectividade seja ampliada no nosso país. Inclusive, eu que viajo toda semana pela estrada, já tem uns pontos conhecidos onde não funciona e onde funciona. E eu fui estudar a legislação de outros países, e na Europa, em vários países da Europa, e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho mais certeza. Você tem que ter 1 milha de sinal ao longo de toda a rodovia, ou seja, meia milha para um lado, meia milha para o outro. Nós estamos falando aí de 800 metros para cada lado da rodovia. E uma vez eu estava eu lembro até hoje, viu, Coronel Tela, nem o senhor sabe, uma vez eu estava falando com o senhor no telefone, eu estava me deslocando de Chicago para Moline, Illinois. Nós falamos por uns 10, 12 minutos no telefone, quando eu estava persuadindo Vossa Excelência para o Partido Progressista, e nós falamos e não caiu a linha. Mas nós temos lá um serviço de telefonia bastante positivo. Aproveitando também, Coronel Telhado, queria agradecer já a sua disposição em assinar esta moção que eu estou apresentando aqui, de repúdio através da mesa da casa, à televisão, à Rede Globo de televisão, por conta daquela esculhambação daquele programa Hora 1, o jornalista Fábio Turci e toda aquela equipe de ditos especialistas que nunca deram um tiro na vida, a não ser no estande de tiro, esculhambando os policiais da ROCAM do 23º Batalhão de Polícia Militar aqui do M5. Eu gostaria de agradecer a sua assinatura, do Major Meca, do Gil Diniz, nosso líder, do delegado Olim e do deputado Conte Lopes. Mas eu vim aqui, Coronel Telhada, deputado Aprígio, para mostrar um programa da Secretaria da Agricultura que eu tomei conhecimento no último final de semana, que foi Dia das Crianças. Aí eu olhei aquilo e falei, mas não é possível, isso aqui só pode ser gozação. Isso aqui é tipo pegadinha do Silvio Santos. Isso aqui uma hora vai aparecer a realidade, deputado Fiorilo. Eu imaginei até que era uma brincadeira. Machado vai dar um apoio para nós. Olha lá, Instagram da Secretaria da Agricultura, e aquilo que os senhores estão vendo ali são larvas, insetos, besouros, gafanhotos, enfim, vários insetos ali. Choco, grilo e brusqueta de hora ProBank. Já ouviu falar? Dia das Crianças foi comemorado de forma diferente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, ó. É brincadeira. Chocogrilo, o dia lá. A agricultura puderam experimentar lanches preparados com insetos, que são os alimentos do futuro, Coronel Telhado. O maior produtor de proteína animal do mundo é o Brasil. Leite, carne, frango. E aí eles estão dizendo que, segundo a FAO, os insetos são alimentos do futuro. Os pratos foram preparados pelo cozinheiro de insetos Casé Oliveira. A ideia da ação é quebrar o tabu alimentar atual e mostrar que os insetos são nutritivos, sustentáveis e gostosos. A ação ocorreu no Planeta Inseto, o único zoológico de insetos do Brasil, mantido pelo Instituto Biológico da Secretaria da Agricultura. Que, inclusive, o Instituto Biológico, eu queria aqui tirar o chapéu para o Instituto Biológico, que faz um belíssimo trabalho.
inclusive estuda esses insetos justamente para saber como devemos combatê-los e também como utilizá-los na agricultura, que a gente usa como inimigos naturais, mas eu nunca vi um negócio tão bárbaro, deputado Barba, como isso. Como é que pode pegar um país de fartura de alimentos e promover doce de besouro, grilo, larva, trazer um cozinheiro de insetos para dar para as crianças? Isso aqui só pode ser uma brincadeira. E outro dia, o governador João Dória estava do lado de um empresário conhecidíssimo do ramo de aves, que é o seu Zanqueta, que eu conheço. O seu Zanqueta fez um investimento de 700 milhões de reais numa nova planta de aves aqui no interior de São Paulo. Ou seja, mostra a pujança de São Paulo em relação à produção de proteínas, carnes, etc. E aí a Secretaria da Agricultura, não sei que iluminado que foi, se o secretário da Agricultura sabia disso, é muito grave. E se não sabia, é mais grave ainda. Mais grave ainda, porque as coisas estão acontecendo embaixo do nariz dele e ele não está sabendo o que está acontecendo. Agora você veja lá que aí promovem isso como sendo uma coisa do futuro. Eu quero saber o seguinte, se é o alimento do futuro, eu quero saber, da onde vai sair o leite? Da manteiga, do queijo ralado, do iogurte? Vai sair do inseto? Vão tirar leite de inseto agora? Então, eu queria aproveitar aqui para dizer que a Secretaria da Agricultura, Coronel Telhada, vem sendo utilizada como trampolim para certas pessoas se promoverem depois para cargos na iniciativa privada ou até no meio público, sendo candidato ou indo para entidades de classe só porque passaram pela Secretaria da Agricultura. É vergonhoso o que estão fazendo com a Secretaria da Agricultura, que já padece de recursos, tem uma estrutura sucateada e ainda me gastam dinheiro com uma esculhambação dessa aí. Não é possível que o produtor rural paulista, e também agora, recentemente, nós vimos o preposto do governador, que é o secretário de Agricultura do Estado, esculhambando com a defesa agropecuária. O problema, nós sabemos que a defesa agropecuária tem problemas em relação a prazos, problemas em relação a documentos, problemas em relação à burocracia, problemas em relação a medidas que são antiquadas, deputado Aprígio, que não tem mais porquê existirem, mas não é porque os processos são antiquados que você vai acabar com o órgão ou vai esculhambar o órgão e dizer que ele não precisa mais. Afinal de contas, sem a defesa agropecuária, Coronel Telhada, nós nunca teríamos a garantia da qualidade dos alimentos que nós temos hoje e são reconhecidos no exterior. Então, eu queria dizer aqui que, por favor, governador João Dória, o secretário de governo Rodrigo Garcia, que também é vice-governador, é do interior, é pecuarista, de família de pecuarista. Queria fazer também aqui uma menção ao deputado Carlão Pinhatari, que é avicultor também, que tome uma providência, porque a Secretaria da Agricultura não pode ser usada mais como trampolim de gente que não entende absolutamente nada de agricultura e ainda promove uma barbaridade dessas com o dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para falar pelo artigo 82, pela bancada do PT. É regimental, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Deputado Teonílio Barba, nesse momento, sobe à tribuna para falar pelo artigo 82, pela liderança do PT. Senhor presidente, Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, senhoras e senhores deputados, o público que nos acompanha aqui pela Rede Alesp. Começa a tribuna hoje, primeiro, deputado Coronel Telhada, que preside a mesa nesse momento, para me solidarizar com as pessoas que foram atacadas pela fala do governador João Dória. Para vocês foi surpresa, para nós não é surpresa, porque ele tem esse comportamento desde quando estava na prefeitura, ele já gosta de atacar quem é contrário a ele e gosta de atacar principalmente nós da esquerda. Nós já estamos acostumados
né, não acostumado. Repudiamos os xingamentos que ele faz com qualquer tipo de segmento, né? Então tinha lá policiais aposentados, policiais civil, na reserva, os militares na reserva manifestando, né? E ele fez aquele comentário ridículo que não devia caber na boca de um governador do Estado. Um governador do Estado tem que saber que ele está falando com uma parte da sociedade, né, e com a sociedade paulista inteira. Então, é muito ruim aquilo que ele fez com vocês. Eu não sou da área da segurança pública, Coronel Telhada, mas qualquer xingamento, e você sabe quanto que eu sou duro aqui no debate, quando eu discuto com vocês a questão da letalidade da polícia, mas vocês nunca viram a gente ofender a polícia aqui dessa tribuna. E o governador, que devia ter o papel de ouvir as reivindicações, chamar uma parte do quem representa esse setor que está na reserva, ou que está aposentado, para conversar, os veteranos, né? Como o Major Meca chama, né? Devia chamar para conversar e ver quais são as demandas, não. Ele responde dizendo aquilo, né, que pega os R$200 e vai comer mortadela com a mãe de vocês. Então, é um ataque muito duro e muito ruim desse ponto de vista e nesse sentido. Então, quero repudiar a fala do governador João Dória por ter ofendido os policiais que estavam ali naquela manifestação. E toda a minha solidariedade, viu, Coronel Telhada? Eu conheço a sua história, fui aprendendo a conhecer aqui como é a tua defesa da questão da polícia aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. Segunda coisa, ele não está aqui no momento, mas quero me dirigir ao deputado Gil Diniz e gostaria que todo mundo prestasse atenção nisso. Ontem, deputado Emílio, a Rede Globo queria falar comigo. Ele ligou para a nossa assessoria de imprensa, duas das redes, uma do G1 e a outra, não sei se era da Globo News. A Rosário explicou a posição que eu já tinha conversado com ela. Falei, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, não temos o costume aqui, deputada Érica, quando alguém sofre alguma denúncia, sair atacando. Não é a postura do PT. Coronel Telhada conhece bem essa postura, não só daqui, mas da Câmara Municipal, que você foi vereador. Então, a gente não está atacando. Primeiro, porque tem uma denúncia. A denúncia, ninguém sabe se é verdadeira ou não, né? Então, as pessoas, nós, que sofremos tanta denúncia nesse país, sofremos tanta acusação, tanta sacanagem fizeram conosco, né? E a grande mídia, e várias pessoas do setor econômico, setor financeiro, empresários. Então, nós não fazemos, nós não participamos disso. Falei, responde, Rosário, que nós não vamos responder. Não, mas queremos saber se vão fazer alguma coisa no Conselho de Ética. Nós não vamos fazer nada enquanto companheiro deputado aqui, meu adversário político, o partido dele é meu adversário político, não apresentar toda a sua defesa e não esgotar todo o processo. Se apresentar alguma coisa e ele for culpado, nós vamos tomar as providências cabíveis, porque é assim que o PT sempre agiu. O deputado Emílio aqui já foi deputado antes de mim, né? Aqui nessa casa, 2, 3 mandatos aqui, e essa sempre foi a postura do PT. Então, deixar claro, deputado Gil Diniz, você deve estar acompanhando aí do seu gabinete ou do corredor aí, né, que de imediato nós não fazemos esse tipo de coisa. Tem, inclusive, a nossa solidariedade. E não é solidariedade de conluio, não. É de instituição. O parlamentar, ele é uma instituição. Aliás, isso serve para aqueles parlamentares que querem ficar acusando os outros aqui nessa casa. Tem parlamentar fazendo isso aqui o tempo todo, né? Montando vídeo para tentar denunciar. Então, deputado Janazzi, que também tem, acho que uma postura muito parecida, quero deixar isso claro para você. Se lá na frente houver alguma apuração, realmente cometeu algum erro, nós vamos ver qual é a sanção que cabe discutida aqui nessa casa, porque é assim que nós nos comportamos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Barba. Obrigado pela conduta ética que o senhor sempre pautou nessa casa aqui, viu? Parabéns. Senhor presidente, pela ordem, deputado Janazzi. Quero indicar a deputada Érica Malunguinho para falar pelo artigo 82, pela liderança do PSOL. É regimental, senhor deputado. A deputada Érica, Vossa Excelência, tem um tempo regimental de 5 minutos. Deputada Érica Malunguinho, portanto, com a palavra pelo artigo 82. Subo aqui à tribuna para fazer a leitura de uma redação que recebi ontem no Jardim São Luís, Zona Sul da capital de São Paulo,
Recebi essa redação dos professores de uma estudante chamada Lorena Vicente. O jovem e a escola. O jovem acorda cedo e sai da cama com alegria. É mais um dia de aula para melhor sabedoria. Na escola ele aprende a ser alguém melhor. Nas aulas de filosofia e em matemática, o melhor ainda. Ele estuda muito para ser alguém diferente, para não ser apenas parado pela polícia, mas para impressionar muita gente. Mostra que com estudos chegaremos ao futuro, sem ter que depender de alguém para arrumar um bom serviço. Talvez até fique rico, mas os riscos da vida terá que correr, porque sem objetivo nunca será capaz de entender. Por isso ele sonha, acorda cedo e sai da cama sem ter medo de aprender. Por aqui eu vou ficando, o professor já está chegando. Não posso uma aula perder, pois se tenho um objetivo, terei que exercer. Lorena Vicente, ela foi assassinada a pauladas na segunda-feira. Lorena Vicente era uma jovem transexual de 23 anos. Há 2 anos atrás, o irmão dela foi assassinado a pauladas também, ao tentar defendê-la de um ataque transfóbico. Bom, acho que eu só queria registrar, mais uma vez, a falência, enfim, do Estado brasileiro em relação a essas violências, que são muito específicas, que não diz respeito a crimes comuns, são crimes de ódio. Enfim, espero que a imprensa e a polícia tomem as providências necessárias em relação a esse crime. Muito obrigado, deputada. Deputado Barba, pela ordem. Havendo acordo em liderança, peço o levantamento da presente sessão. Obrigado, senhor deputado. É regimental. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se amanhã, às 10 horas, com a finalidade de homenagear a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária, transmitida ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, pela Rede Alesp, pela internet também, através do nosso site oal.sp.gov.br e no YouTube. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.